Deixa eu só me ajeitar aqui. Obrigado, querido Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Paulo, nosso vice-presidente do Conselho Regional de Administração da Paraíba. É uma honra tê-lo você aqui comigo, querido. Que bom, né? Um grande prestígio. Sim. Bom, vamos lá. Vamos lá. Rivalina, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço poder participar dessa parceria, né, aí, de sucesso com a Conciliare, uma empresa que eu admiro demais, né, pela sua idoneidade, pela sua ética, profissionais extremamente capacitados. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E você, que faz parte também da Conciliare, a nossa mediadora, conciliadora de conflitos, né? Eu vou iniciar uma apresentação sobre você, se assim você me permitir. Podemos? Podemos, é claro. Então vamos. Antes disso, pessoal, o pessoal está entrando, eu vou soltar alguns avisozinhos, tá? Eu recebi algumas mensagens perguntando se a live iria ficar salva. Sim, a live vai ficar salva, ela vai estar disponível no IGTV do Instagram, e nós vamos baixar essa aula, esse vídeo, né, essa live, e vamos colocar também no nosso canal do YouTube. Então, você que tiver interesse e não puder assistir agora, como nós já recebemos algumas mensagens, você vai poder entrar no Instagram da Conciliare, desculpa, no YouTube, no Instagram da Conciliare, e poder assistir essa live com mais calma, tá? Poder reprisar e assistir com calma. Perfeito? Dito isso, vou apresentar a nossa convidada, vou apresentar Rivalina Fernandes, que eu vou começar um pouquinho de trás para frente. Primeiro, Rivalina, ela é mediadora e conciliadora da Conciliare, está com a gente, uma excelente profissional, e vamos apresentar agora o currículo de Rivalina. Rivalina é mestre em gestão organizacional pela UFPB, graduada em psicologia, especialista em gestão de pessoas, psicopedagogia institucional e docência do ensino superior, mediadora de conflitos e conciliadora extrajudicial da Conciliare, com mais de 20 anos de experiência na área de gestão em médias e grandes empresas de gestão familiar. Atualmente é coordenadora da gestão de pessoas e docentes do Centro Universitário Uninta. É isso? Isso. Um currículo com bastante arcabouço, né? Tem muito conteúdo. Eu acho, Rivalina, antes de dar a palavra para vocês poder fazer a sua abertura, eu gostaria de falar também, tecer alguns comentários referente aos psicólogos, que são profissionais excelentes para atuar com conciliação e mediação. Eu acho que o psicólogo tem que compreender também esse perfil que eles já desenvolvem dentro das suas terapias, dentro das instituições, dentro das empresas no qual você já exerce isso há bastante tempo, e agora podendo aperfeiçoar ainda mais o psicólogo dentro da mediação de conciliação, tanto ela extrajudicial, quanto até mesmo judicial, sem nenhum problema. Então, feito isso, eu faço também o meu convite e o meu carinho aos psicólogos que podem abarcar esse método extrajudicial de solução de conflitos. E, dito isso, passo a palavra para você, minha amiga Rivalina. Um grande prazer, né, fazer parte desse grupo seleto da Conciliare, né? A mediação é uma área ao qual eu me apaixonei, assim como a psicologia, né? Até ingressei a fazer o curso de graduação em Direito anos atrás, fiz até a metade do curso. Mas a questão do litígio não me brilhava forte. Sempre enxerguei o direito como uma ponte para a cor. E na época que eu cursei algumas disciplinas, eu ainda não vislumbrava isso. Que bom que hoje, né, já existe a disciplina de mediação nas universidades, algumas já há bastante tempo, né? E isso teve bastante impacto na relação, né, da mediação hoje, ter toda essa visibilidade. É um grande prazer aceitar o seu convite, não é? E fazer essa parceria de sucesso que nós estamos fazendo. Nós que agradecemos, e eu particularmente, por você ter aceito esse convite. E enquanto nós conversamos,
Estou dizendo que o meu áudio está gerando ruído. Tá. Tá? Então, me dê só um minutinho. Rivalina, vai falando aqui que eu vou tentar modificar aqui, por favor. O que é que tá você bom? acha de tirar, de falar mesmo? Eu vou pôr outro fone. Talvez sem o fone fique melhor. Eu não estou usando fone, vocês estão me escutando bem, né? E agora? Tranquilo. Tranquilo? Está dando sem fone? Tá, tranquilo. Tá ótimo, então vamos sem fone. Se tá ótimo, então vamos continuar. Eu trouxe outro fone, qualquer coisa eu troco. Paulo, muito obrigado. Vamos aqui falar sobre o tema. Quando a gente conversou, a gente propôs essa live, eu achei o tema fantástico, que é mediação empresarial, no qual também, obrigado, Janaína, no qual a gente abarca tanto essa linha de profissional que é você, que trabalha dentro dessa área, como os próprios profissionais de administração, que eu acho isso fantástico, que é a mediação empresarial, neste caso específico, no processo sucessório em empresas familiares, que é algo bem particular, que é algo bastante comum e que não tem a atenção do público em geral, dos profissionais em geral. Você, numa conversa comigo, me disse que a maioria das empresas hoje, não a maioria, mas grandes empresas hoje são familiares, né? E você tem aquele processo sucessório, quando, por exemplo, você disse com muita expertise na seguinte situação. Hoje, infelizmente, por exemplo, nós tivemos o Covid aí e muitas pessoas, donos de empresa, vieram falecer e não teve esse processo, não tem essa estrutura, não tem como fazer isso. E tem conflitos que vai ter desde da sucessão, como dos sócios e tudo mais. Eu achei muito pertinente, principalmente você dizer que a mediação e a conciliação tem tudo para receber esses conflitos de braços abertos. Então, eu queria agora que você tecesse alguns comentários, antes de a gente começar de fato com a live, sobre esse tema, sobre esse assunto que tu escolheu, que eu achei de suma importância. Exatamente. Quando as empresas pensam em nascer, elas pensam em todos os contratos, né, para abrir uma empresa, mas elas não pensam, né, em fazer um plano sucessório, não é? Sucessão não é uma coisa que acontece na empresa no dia a dia, ou muito fácil, passa 30, 35 anos para que isso ocorra, não é? Agora, com a expectativa maior de vida, isso pode até estar demorando mais, né? Porque as pessoas estão tendo mais qualidade de vida, estão demorando mais a passar o bastão. Essa é a verdade. Porém, estamos vendo na realidade agora, né? Muitos empresários, até jovens, que estão falecendo aí por conta do Covid e não tinham um plano sucessório dentro da sua empresa e, de repente, ficaram aí aquém, não é? Nós sabemos que pode existir, quando você abre uma empresa, até uma cláusula que você pode contemplar o processo sucessório através de uma mediação. E eu gostaria até que você esclarecesse isso aqui para os presentes, para dar essa informação aí quentinha, não é? Que nós temos. Ok? Bom, eu vou aproveitar esse gancho, muito obrigado por dar essa palavra. É o seguinte, pessoal, quando você vai montar uma empresa, você vai fundar aquela empresa, você tem aquele contrato do que rege a empresa, cota parte, dos sócios e tudo mais. Então, você tem vários elementos que contemplam aquele negócio jurídico, aquela empresa que está sendo criada. E é muito comum você colocar no final que qualquer conflito ali será dirimido pelo foro da cidade e tal. E, como a própria Rivalina comentou, você não está preparado para isso. Se você for para a justiça, vai demandar um tempo horroroso, vai ter que ter um gestor jurídico para ser nomeado, tem várias situações que vai atrasar muito o procedimento e, às vezes, até atrapalhar o rendimento daquelas pessoas que ele trabalha. Que a Rivalina comentou comigo ontem, eu achei muito interessante o que ela falou, eu vou compartilhar aqui. Quando uma empresa fecha, ou quando tem um problema numa empresa, um funcionário, não é só aquele funcionário que tem problema, mas é aquele funcionário mais aquela família que é sustentada por aquele funcionário.
Então, ela me disse isso de uma forma muito sábia. Então, quer dizer, nós temos 4, 5 pessoas que dependem daquilo. Então, quando a empresa está com este processo, nós temos uma dificuldade muito grande. E quando você coloca a cláusula de mediação, por exemplo, ou a cláusula de arbitragem, escolhendo uma câmara como a conciliário, por exemplo, que tem profissionais altamente capacitados, a Rivalina está aqui para comprovar, ela é uma profissional capacitada, nós podemos auxiliar nesse processo. E quando você coloca a cláusula, ela vai direto para a Câmara, vai direto, por exemplo, para a conciliária, e o seu processo é muito mais rápido, muito mais célere e muito mais humanizado, né? Então, isso é muito importante que a Rivalina comentou e trouxe agora para nós. Rivalina, aproveitando esse embalo da gente conversar, como é que funcionaria esse processo sucessório em uma empresa familiar? Veja bem, o processo sucessório, até um pouco tempo atrás, se falava, né, alguns especialistas na área determinavam até prazos quando começar a fazer essa sucessão. Mas hoje nós estamos no mundo ágil e as coisas ocorrem muito rápido. Então, o que os especialistas hoje aconselham é que o processo sucessório ele deve começar desde que começou a vida do sucessor, né? Através de quê? Do conhecimento do negócio, mais para frente, através de um curso universitário que case com o negócio, cursos de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento do negócio. Então, deve-se começar início, não só quando o fundador falece ou quando ele se aposenta. Não, isso deve começar já. No momento que há sucessores, essa carreira já deve começar. Então, é até pertinente, né, que os fundadores procurem pessoas ligadas à gestão de pessoas, até para fazer um projeto de carreira para os propensos sucessores. Porque muitas e muitas vezes o sucessor ele começa a fazer uma carreira profissional, um curso universitário, que vai na contramão do negócio da família, não é? E às vezes não vai contribuir muito, não é? Então, o processo deve começar já, no dia a dia, não é? Para que não pegue a empresa de calças curtas, né? Porque nós vimos agora, nessa pandemia, que nós só temos a certeza do momento de agora. Nós não temos certeza do amanhã. Então, muitas empresas perderam gestores, né, de uma forma inesperada, né? Às vezes deixando filhos de menor, né, em situações. Então, a recomendação é que se comece já. Essa seria a recomendação. Perfeito, perfeito. E a gente conversou um tempo atrás e você me falou sobre dados estatísticos de empresas familiares em processo sucessório. Existe esse dado realmente? Como é que funciona essa situação? Veja bem, algumas pesquisas mostraram que 72% das empresas elas não têm um plano sucessório. Nunca fizeram um plano sucessório, né? E as estatísticas também, vários estudos corroboram que apenas 5% das empresas conseguem ir para a terceira geração ou até para a segunda. A maioria fecham quando seu fundador não existe mais, quando faleceu, né? Então, existem vários autores que estudam, né? Vários especialistas que estudam empiricamente esses dados, né? E isso só nos leva a acreditar que o processo sucessório deve ser precoce, não é? Quanto antes, melhor. Então, a gente tem que trabalhar com uma estrutura de prevenção, de prospecção, olhando para o futuro, né? Prospectivo. Então, a gente tem que trabalhar esse processo de uma forma mais real, idealizada no início, agora, vendo as possibilidades futuras. E aí eu quero puxar esse gancho, porque entra a conciliação e a mediação nessa situação, não é? Se você, como nós falamos, se você coloca aquela cláusula de mediação, de conciliação, que seja para um mediador profissional capacitado externo, que tem esse mediador, o mediador pode se fazer aquela capacitação e não vincular-se a uma câmara e ser um profissional que tente esse serviço, como também ele pode ter uma cláusula ali, colocando uma câmara especializada, com notório saber, para ajudar naquele processo. Ou seja, você está me dizendo que essa análise
quando a gente fala só o contador hoje, até eu tenho muitos parceiros contadores que trabalham junto em parceria com a conciliar, que já colocam as cláusulas da conciliar, que é muito importante, quer dizer, nós temos que desmistificar esse procedimento de conciliação e mediação e esse feeling que tu está colocando na questão de mediação sucessória é fundamental, importância, ou seja, estruturar na base para que lá na frente você esteja preparado, não é isso? Isso, porque assim, nós sabemos que para nós latinos é difícil falar sobre a morte, né? A morte é algo que a gente quer deixar para o final. Mas nem sempre o processo sucessório é decorrente de um falecimento. Às vezes é uma aposentadoria, uma doença inesperada que afasta, né, o fundador ou o gestor da empresa. Não é? E a gente sabe que existe muito, nós estamos num mundo de muito estresse e as pessoas já adoecem, adquirem doenças como câncer por conta de uma vida de alto estresse e às vezes essas pessoas vão precisar se desligar do seu cargo de gestão, né? Então, eu vejo, Salomão, o mediador não só na hora da sucessão, mas durante todo o período do plano sucessório, não é? Perfeito, perfeito. E o que a gente recomenda mais é que a gente sabe que uma família grande tem controvérsias, tem conflitos, nem todos se amam, não é verdade? E instalar um family business para tratar de assuntos familiares e, consequentemente, ter um mediador para sempre fazer isso, é fantástico, né? Vai trazer frutos assim maravilhosos. Perfeito. E aproveitando esse gancho que você falou de doença e tudo, eu vou pegar esse gancho. Quais são os principais motivos que levam a esse processo de sucessão, a sucessão? Falecimento, não é? Uma doença inesperada, não é? De um sócio ou do gestor. A questão da aposentadoria, muitos fundadores, às vezes, eles optam realmente se aposentarem, ou até o intuito, né, voluntário de passar o bastão. Ele acha que está no momento, né, de passar o bastão, quer, às vezes, até focar em outras atividades da vida dele, né, de um outro tipo de trabalho mais leve, ou ter um outro tipo de vida, e ele, voluntariamente, ele resolve passar esse bastão. Né? Perfeito, perfeito. E aí, quando você fala de passar o bastão, quando você fala, às vezes, de uma aposentadoria, de uma própria doença que vem ao falecimento, abre-se aí uma disputa direta e indiretamente dos herdeiros, não é isso? E aí gera muito conflito. Isso. Sabe por quê? Porque é muito difícil a empresa familiar, ela tem vínculos de afetos. Então, trabalhar negócios com vínculos de afeto é algo muito difícil de separar. Para você ter uma ideia, se a gente for citar aqui, quantos empresários, né, não tem na sua empresa um dos seus filhos que recebe um salário, mas não vai na empresa, porque ele tem dificuldade de dizer não para esse filho, porque ele tem um vínculo afetivo. Então, para ele não perder esse vínculo, ele prefere pagar aquele salário para o filho que não contribui, que não vai na empresa, que não tem nenhum trabalho desenvolvido na empresa. Então, no momento, não é, que ele vai fazer essa sucessão, ele vai precisar de um mediador, não é? Porque vai ter uma disputa de poder. Por exemplo, as pessoas que estão da família trabalhando na empresa, que soam a camisa, eles vão questionar se foi escolhido aquele que está fora. Né? Porque ele vai achar que não houve equidade, não houve justiça. Não é? Então, é muito importante, não é, a gente pensar que os laços familiares têm vínculos afetivos. E quando fala em vínculos afetivos, é muito difícil a gente ter decisões nos negócios, principalmente de quem vai ficar nesse local de poder de decisão. Né? E eu quero pegar um gancho que não estava meio no nosso script. É o seguinte, quando você fala dessa questão de sucessão, das questões dos sentimentos, eu quero só que você faça um adendo, que ontem você comentou algo comigo também muito relevante, quando você diz, é normal nesse processo de sucessão também, por mais que tenha a nova gestão, aquela coisa toda, às vezes uma reformulação profissional dos funcionários ali. E você falou sobre uma mediação no sentido de recolocação daqueles profissionais, uma mediação
como foi o termo que tu usou? Humanizada, numa questão que você faz aquela mudança de profissional, de profissionais. Você poderia falar só um adendozinho que eu acho que é pertinente ao momento? Certo. Então, veja bem, a empresa familiar, ela faz vínculos entre eles e, às vezes, faz vínculos entre alguns colaboradores, principalmente aqueles que começaram a empresa com eles. Nesse momento agora, as empresas estão fazendo enxugamento, diminuindo, né, o número de lideranças, diminuindo o seu contingente de pessoas, por uma questão de crise, né? E muitas empresas, às vezes, estão tendo dificuldade de fazer isso. Então, a mediação humanizada, que é um serviço que nós também proporcionamos para a empresa, vai fazer com que a empresa delegue para a gente esse processo de desligamento que nós vamos fazer de forma humanizada e ainda vamos fazer um upgrade para direcionar a carreira daquele profissional para quando ele sair da empresa. Reformular o currículo dele, dizer quais são os pontos fortes que ele tem, quais são os pontos mais frágeis que ele precisa dar força e energia para ele conseguir um outro emprego. Porque isso é muito bom para a imagem organizacional. Ele vai ser desligado da empresa, mas ele vai saber que a empresa se preocupou com ele, né? Então, tem empresas que estão desligando, que elas estão deixando temporariamente até alguns benefícios. Exemplo, mais alguns meses do plano de saúde, até que o profissional se recoloque no mercado de trabalho. Se ela dá uma ajuda de custo à escola do filho do funcionário, ela vai manter durante até o final do ano. Então, são alguns acordos, né, humanizados, em que um mediador, por ter a sua ética, ser imparcial com a empresa, ele vai poder direcionar isso com muito mais tranquilidade e fazer com que a imagem da empresa lá fora ela fique muito boa, embora ela tenha que desligar pessoas, porque essas pessoas vão sair fazendo comentários positivos da empresa. E a gente sabe o que faz uma história da empresa são as pessoas que estão lá fora, o que elas falam da empresa. Então, Perfeito. Perfeito. E é interessante, porque a mediação trabalha com um procedimento ganha-ganha, né? No qual você busca a pacificação social de todos ali envolvidos. Não é só no processo sucessório, numa questão de supostamente conflito ali envolvendo a sucessão, mas todos que estão ali envolvidos naquele procedimento. Quer dizer, o novo gestor, os funcionários que talvez vão ser desligados, os novos que vão entrar. É todo um elemento. A gente não pode ter um olhar focado somente num, mas num todo, né? Que a gente chama de espiral do conflito. A gente vai levantando vários pontos e o mediador ali tratando cada ponto com muito carinho, com muito zelo, né? Então, acho que isso é muito importante você ter colocado. Voltando ao nosso tema, só quis pôr esse gancho, a gente peguei desprevenida, mas eu acho que era importantíssimo a gente falar sobre isso. Qual é o momento ideal para iniciar esse processo sucessório? Desde o início, que se torna a vida presente de um sucessor. Né? Desde o momento que esse sucessor nasce, né? Ou sucessores, né? Tem que se começar a fazer investimento, como eu te falei. Né? Perfeito, perfeito. A gestão do patrimônio e dos passivos. Como fica? Pois é. Há muitas pendências, né? É normal que uma empresa, quando ela inicie, ela comece num prédio, né? Num patrimônio que é do fundador. É muito comum que o fundador, que o gestor, às vezes ele compre o financiamento de um veículo próprio decorrente da empresa, porque ele vai ter maior desconto. É comum, às vezes, que o fundador, o gestor, tire empréstimos pessoais no nome da empresa. Então, esses passivos, na hora que há uma sucessão, esses passivos eles vão existir, não é? Às vezes também morreu um dos sócios e deixou uma dívida, não é? Então, todos esses passivos, não é? Eles vão ter que ser bem direcionados. E o mediador, ele consegue fazer isso com muita maestria, não é? Para que todas as partes tenham ganha-ganha, porque senão vai ficar aquela guerra de poder, não é? Ah, vai ter que fazer assim, cada um tem uma opinião diferente. E não chega a nenhum denominador comum, né? Nós sabemos que não é fácil, às vezes, a gente tem que entender que não é fácil, às vezes, para o fundador passar o bastão, porque tem um significado emocional. Ele criou, ele começou, é como uma sementinha que você plantou, cresceu, germinou e hoje é uma grande árvore que dá frutos. Então,
principalmente os brasileiros, eles são muito ligados à emotividade, a significado das coisas. Então, a gente tem que ver também o lado, não é? Da pessoa que está se afastando, né? Porque se a gente também não cuidar desse lado emocional, a pessoa pode ficar depressiva, né? Ela pode até decidir fazer isso, mas depois ela pode declinar. Então, o mediador ele vai ter todo um cuidado em todas as áreas. Não é só na área do patrimônio, é um cuidado na sua totalidade, né? Perfeito. Evalina, quando você fala isso, eu fico tão feliz porque você consegue demonstrar de uma forma tão clara a importância que é um mediador em um processo como este. Porque ele está preocupado com o ser, né? Com os seres humanos ali envolvidos. E é bem importante também frisar, porque talvez alguns ouvintes não saibam, o mediador ele não tece opiniões, ele trabalha com as informações que são trazidas até ele, entre a parte A, a parte B, a parte C, e ele vai trabalhar da melhor forma possível, de uma forma, como você acabou de dizer em vários momentos, de uma forma humanizada, uma forma com muito carinho, com muito esmero, preocupado com os envolvidos. Que eu acho bem interessante que o mediador, ele é aquela pessoa que o objetivo dele é muito humano, é muito parecido com o psicólogo, é ajudar as partes, sem nenhum interesse a não ser o interesse em ajudar, em colaborar, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz com essas suas colocações, porque você traz um valor realmente como é o trabalho de um mediador de conflitos, tá? Que entra muito mais além do que as pessoas acham, porque nós temos um falso informação de achar que a mediação é aquela que tu entra na justiça e tem acordo, não tem acordo, acabou. E não é nada disso. A gente trabalha várias sessões, vários momentos para trabalhar de forma humanizada, né? Então, acho isso muito importante. Aproveitando a deixa, você já falou um pouco, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais da importância real do mediador nesse processo sucessório. Eu sei que você foi emendando, mas esse complemento que eu estou fazendo, qual a importância real do mediador? Do mediador capacitado, um mediador que tem curso, um mediador que tem expertise na área, que tem formação como você é psicólogo e mediador, especialista, mestre em gestão de conflito, você abarca todo esse processo de uma forma muito humanizada. Qual a importância desse mediador capacitado? Voltando um pouco ao que eu falei, a questão do vínculo afetivo, fica difícil, não é, para o gestor tomar decisões, porque existe o lado emocional, né? Então, dentro de toda uma trajetória de uma empresa, existem vários fatos que podem ocorrer. Divórcio entre o fundador ou entre os sócios, não é? A questão de os outros herdeiros vão começando a entrar também na empresa e também querem opinar, né? E nós que fazemos assim, somos especialistas nessa área de processo sucessório, a gente recomenda muito que o gestor, porque o empresário, ele sempre pensa assim, eu quero que todos os filhos trabalhem na minha empresa. Mas não é bem assim, não é? Vai chegar uma hora que a empresa vai ficar inchada, porque vão vir os filhos, os netos, os bisnetos, todos vão querer cargos de gestão e a empresa não vai comportar, não é? Então, se algum filho tem um declínio para ser médico, invista nele para ele ser médico. Se outro declina para ser cantor, invista nele para ele ser o melhor cantor. Agora, você precisa entender quem são as pessoas que têm um perfil para o negócio. E o mediador, ele pode transitar em todas essas áreas, não é? Até o processo sucessório, não é? Porque é uma pessoa imparcial, uma pessoa que foi capacitada a saber ouvir de forma assertiva, não é? Pode ter a necessidade dessa escuta ser, às vezes, individual, quando o conflito entre algumas partes já está muito desgastado, chegou a um desequilíbrio, não é? Então, ele vai ter toda essa questão para ter um resultado ganha-ganha e a empresa ficar em equilíbrio. Porque o que acontece, Salomão, é o seguinte: quando os conflitos numa empresa familiar chegam aos ouvidos dos funcionários, isso é muito complicado, porque isso gera uma falta de confiabilidade do funcionário. Isso gera um medo. E será que essa empresa não está indo bem? Eu posso ter desligado, não é? E isso tem que ser
essa sangria tem que ser estancada antes que chegue aos ouvidos dos funcionários. Todas essas demandas familiares, né, que a gente até orienta que tenha um family business de familiares com a presença de um mediador, é para justamente que isso não chegue aos ouvidos dos funcionários, porque isso aí fragiliza a empresa, quebra a confiabilidade. Então, o mediador, ele deve estar presente sempre, em todos os momentos, que a empresa tenha conflitos familiares que precisem ser solucionados, não só no tocante ao processo sucessório. Perfeito. E eu queria aproveitar um gancho, que é o seguinte: nós estamos falando de um processo sucessório, às vezes desde o seu início, nós estamos falando de cláusula de mediação que pode ser inserida na fundação daquela empresa, mas há também um profissional hoje bastante atuante, que é o mediador que fica exclusivamente na função de trabalhar dentro da empresa. Não tem esse mediador que pode ali tanto ajudar num processo de conflitos internos, análise entre partes, entre outras coisas, que é um profissional que hoje está sendo empregado na sua mais diversa forma, né? Tanto dentro das empresas, como essa dentro de câmara privada, como esse mediador que é contratado também para gerir conflito. E eu acho que a empresa hoje também é importante ter mediadores capacitados, que inclusive nós comentamos na live anterior, nós temos hoje um curso tecnólogo de mediação, por exemplo, oferecido por N faculdades. Então, sim, é lógico que você vai aprender todo o processo, mas neste caso, a capacitação, o mediador, ele pode estar ali dentro, literalmente, da empresa no seu todo, né? Não só neste momento de conflito, ou neste momento de sucessão, não é isso? Com certeza, desde que a empresa invista em escolher a pessoa certa, desenhar realmente o perfil da pessoa, que é para capacitar, não é? Porque a empresa não pode pensar assim, eu vou escolher a pessoa X e vou capacitar ela para mediador, né? Talvez ela até consiga isso, mas ela leve muito mais tempo. Então, a gente também tem que considerar as características soft skills da pessoa, né? Para poder ver se casa, porque nem todas as pessoas têm esse perfil, né? Mas se ela consegue, essa pessoa que tem as soft skills, que se alinha, é tranquilo que ela faça, né, essa capacitação, e a conciliar faz isso com muita tranquilidade, né? É parceiro dentro desse processo, e eu acho que vale a pena também. Maravilha. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você conhece um exemplo de uma empresa que utilizou a mediação e teve êxito? Que utilizou e teve êxito? Certo. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Dudalina. Eu acho que todo mundo conhece a empresa de camisas Dudalina, né? Sim. Que começou com a Adelina e seu Duda, não é? Costurando as camisas em casa, e por isso que o nome é Dudalina, porque juntou a Adelina com Duda, tiveram 16 filhos, né? E 11 homens e 5 mulheres. Uma das mulheres foi estudar fora do país, que foi a Sônia. E o primeiro processo sucessório não deu certo. A escolha não foi bem aceita pelo restante dos irmãos. E depois a Sônia foi indicada, né, para pegar o bastão da empresa. E a Sônia percebeu o seguinte: eu vou precisar de um mediador e conciliador aqui na minha empresa sempre. Por quê? Porque tinham irmãos divididos. Eram 2 grupos e cada um pensava diferente. E assim, a família costumava, nos domingos, resolver suas demandas familiares, mas a empresa de pequenininha passou a ser muito grande. Então, não dava mais para ser isso nos domingos. Então, ela sempre contou com mediador e conciliador para resolver todas as demandas familiares da empresa. Você vê que a empresa hoje é uma potência, eles já venderam para outro grupo, mas a Sônia foi solicitada, né, pelo grupo que comprou de se manter, né, na posição de liderança, né? Alguns não quiseram vender, né, a sua parte, mas o mediador teve uma grande contribuição. E ela faz, né, esse depoimento aí, onde você lê a história da Dudalina, ela faz esse depoimento. Quanto foi importante contar com o mediador para resolver essas demandas familiares, né? É um case de sucesso que nós temos sobre a mediação de conflitos em empresas familiares. Que maravilha. É um exemplo que eu não conhecia, não sabia da história. Para você ver a importância. Eu conheço algumas histórias empresariais de mediação, de sucesso, mas não nessa questão sucessória.
E eu realmente fiquei bastante surpreso, porque, de fato, a mediação só tem a somar para a sociedade, né? E eu queria só aproveitar um gancho e dizer que as mediações feitas, que muita gente não sabe, dentro de uma câmara privada, igual, por exemplo, a Conciliar, tem tantas outras muito boas, devidamente constituídas, é claro, legalmente constituídas devidamente, constitui título executivo, ou seja, tem uma validade total, plena daquele acordo de mediação. Você não precisa passar pelo Poder Judiciário. E é algo que é muito importante, porque você é detentor das suas escolhas. Você pode escolher o mediador, você pode escolher o conciliador. Se for uma questão de arbitragem, você pode escolher o teu árbitro. Ou seja, você pode escolher as pessoas que você acredita que têm capacidade para te ajudar naqueles conflitos. E esse poder o judiciário não dá. Então, quando você fala de colocar uma cláusula de mediação dentro de um contrato sucessório, do contrato de uma empresa, quando uma empresa traz para uma câmara privada, quando encontra profissionais como você, que tem muito conhecimento, só tem a ganhar. Só tem a ganhar, você diminui gastos emocionais, né? Você diminui gastos financeiros, você tem o sigilo que você mencionou, que é fundamental. Os funcionários não ficam sabendo, e isso não desgasta, não prejudica a empresa, não desmotiva. O público, em geral, não fica sabendo. Quando for, aconteceu da melhor forma possível, de uma forma natural, sem desgastes emocionais. Então, eu acho isso muito importante, essas suas colocações. Queria também aproveitar e dizer que a Conciliar está de braços abertos para qualquer pessoa assim precisar. Vocês estão vendo aí Rivalina, uma mediadora, conciliadora, parceira da Conciliar, e é isso que a gente pretende mostrar para vocês, que vocês têm muito a ganhar com esses métodos extrajudiciais de solução de conflito. Perfeito? Rivalina, por favor. Eu queria deixar também que a gente precisa desmistificar que nem sempre o primogênito vai ser o sucessor. Porque a gente tem essa ideia, né, atrás. O primogênito vai ser o sucessor. Nem sempre. Nem sempre ele vai ser o ideal sucessor. A gente tem outra empresa que a gente poderia citar, a Balduco. O primogênito não foi um sucesso, depois teve que ser reposto outro, né? Então, e eu queria só complementar um gancho naquele assunto que você provocou sobre a questão da mediação dentro do desligamento humanizado na empresa, porque a empresa familiar, não sei se você observou, mas eu tenho toda essa vivência, eles costumam ter uma frase muito enfática quando eles fazem reunião com os colaboradores. Eles dizem que nós somos uma grande família. Partindo disso, como é que uma grande família vai chegar, não vai dizer nada para o seu familiar e vai chamar o recurso humano, vai chamar essa pessoa e vai dizer assim, a partir de hoje você não faz mais parte da empresa. Perfeito. Então, o que é que os que ficam vão entender sobre família? Família é alguém que abandona, que deixa assim você solto por acaso, né? Então, acolher essa demanda no desligamento de forma humanizada, né? Contando com o mediador para fazer tudo isso, vai fazer com que essa frase que você diz para da sua empresa, para os seus colaboradores, que nós somos uma grande família, se torne realidade. Porque o que mais faz com que as pessoas sejam fiéis à empresa é que o gestor pratique o que ele fala. Né? Tenha uma coerência entre o que ele diz e o que ele fala. E eu não vejo coerência quando eu digo nós somos uma grande família e você vai precisar ir no RH para falar com alguém que vai te dizer que você, a partir de amanhã, não vem mais para cá. Né? Então, assim, a gente que tem que pensar, nós estamos agora num momento que precisamos ainda mais ser empáticos, pensar no outro, né? Saber que a gente precisa ter o mesmo carinho com que a gente convidou as pessoas para participar da empresa, o mesmo carinho para poder desligá-las, né? Perfeito, perfeito. E eu vou aproveitar também e dizer o seguinte, pessoal, por essa questão de Covid, como vocês estão sabendo, essas questões, às vezes, de proximidade, essas crises que nós estamos passando, a mediação e a conciliação é sempre a melhor solução, sempre, porque é uma solução humanizada, é um procedimento ganha-ganha, que a própria Rivalina já comentou.
aproveitar também para dizer que a Conciliare tem um sistema online maravilhoso, faz gestão procedimental perfeito, dá para fazer tudo de uma forma segura, quer dizer, não há necessidade de encontro físico, tá? Então, se vocês precisarem, estamos aqui, a própria Rivalino tem acesso a esse sistema, tá? Então, vocês ficam à disposição também para utilizar esse método, porque às vezes você acha que a mediação e a conciliação ela é somente presencial, e não, nós podemos fazer isso de uma forma online, com toda a segurança possível e com toda a flexibilidade que a internet, que a tecnologia nos permite, tá? Então, deixar isso bem claro para vocês também. Rivalina, eu vou te dar a palavra final para a gente ir chegando aos nossos agradecimentos, e no final eu faço o meu e dou alguns avisos para o nosso público, lembrando que vai ficar gravado no IGTV, quem não assistiu, não pôde assistir, ou quer assistir tudo, pode só assistir um pedaço para poder assistir novamente, e do nosso canal do YouTube também. E, de antemão, agradeço carinhosamente pela sua presença, por ter aceitado esse convite. E eu já vou te fazer um outro convite agora, de pronto, eu quero fazer um webinar, que eu gostaria de contar com a sua participação. Esse webinar a gente consegue trazer slides, apresentação, algo mais dinâmico, mais próximo, não é bem um bate-papo, uma coisa mais voltada realmente para a prática. Eu queria contar com você para esse próximo projeto também. Com certeza. E esclarecer aqui, né, para todos que estão hoje aqui, que também vão nos ouvir depois, não é, Salomão? Que nós vamos a nossa sessão de tirada de dúvidas. É aquele bônus que você pode usar uma vez na sua empresa, com agendamento, né, online, para você tirar a sua dúvida em relação a algo que você queira fazer com mediação na sua empresa, né? Nós estamos abertos para isso, né? Agradecer, né, o convite, né, de estar hoje aqui, de ser parceira, né, e mediadora da Conciliare, né, e dizer que as empresas precisam começar a fazer o seu plano, né, de sucessório. E eu queria, Salomão, que você esclarecesse aqui para as pessoas que talvez no universo coletivo estejam pensando assim, certo, e eu que já abri minha empresa, se eu quiser colocar um adendo dessa cláusula que eu quero mediação, eu posso fazer? Você podia esclarecer isso? Boa colocação. Você pode, sim, quem quiser colocar essa adendo, pode colocar, fazer um anexo ali, colocar a cláusula de mediação, a cláusula de arbitragem, uma cláusula média-árbitro, tanto nesse procedimento, né, de quando você abre uma empresa, quanto também em qualquer outro contrato que já existe, e você quer utilizar os métodos extrajudiciais de solução de conflito, que esses métodos que buscam a pacificação social. Então, você pode, sim, de uma forma tranquila, vamos colocar no nosso site da Conciliare, como a Rivalino comentou, uma opção de agendamento ali, para você poder conversar com a gente ao vivo, tirar dúvidas, uma consultoria, seria assim dizer, para buscar informações sobre isso. Nós estamos a todos ouvidos para vocês. Mas sim, pessoal, é possível colocar cláusulas nos contratos posteriores. Ok. Então, a dica que eu quero deixar, né, você empresário, comece a pensar no processo sucessório, podendo lançar mão de um mediador imparcial, né, que vai conseguir, né, não ter o afeto, porque o familiar está envolvido por esse afeto, nem sempre aquela pessoa que ele bateu o olho é a pessoa certa para o negócio, né? E para você ter escolhas acertadas na sua empresa, né, a mediação e conciliação, ela vai ser um diferencial, vai ser um divisor de águas, né? Então, assim, se você não ainda utilizou, utilize e comece a usufruir dos benefícios que você vai passar a ter na sua empresa. Perfeito. Valina, eu quero agradecer novamente pelo carinho, pela riqueza nas informações que você nos trouxe. Agradecer realmente por tudo. Você nos trouxe a mediação humanizada na questão do desligamento de funcionários, a mediação em procedimentos sucessórios, a mediação envolvendo vários conflitos familiares, né, dentro da família. Trouxe cases de sucesso como a Dudalina, que utilizou esses métodos, e métodos que nós só temos a ganhar. Né? Muito obrigado.
Vou aproveitar agora para soltar alguns avisos. Nós vamos ter agora na Paraíba, pessoal, do dia 3 a 6 de junho, um congresso, o 5º Congresso de Mediação e Arbitragem, chamado MEDIARB. Vai ser online, era para ser presencial, vai ser online, vocês são nossos convidados. Vai ser um evento fantástico, com profissionais da AutoStip, do autoconhecimento, da mediação, da arbitragem, do dispute board. Então, vocês são nossos convidados para participar desse MEDIARB. Logo, logo, estou postando aqui o link das inscrições. Gostaria de dizer também que nós temos uma comunidade dos mestres, é uma comunidade que está dentro da plataforma do Sparkle. Vou colocar o link logo em seguida, se vocês quiserem participar e conhecer mais desses métodos. É uma comunidade bem aberta, onde realmente a gente troca conhecimentos e informações, tá bom? E, por fim, dizer que nós temos um curso EAD online de capacitação em conciliação e mediação de conflitos, oferecido pela Conciliare, onde nós temos 3 professores ali, são mais de 48 vídeos, trabalhamos lei de mediação, detalhada artigo por artigo, falamos sobre um pouco de dispute board, arbitragem, falamos sobre a espiral do conflito, resolução 125, resolução 271 do CNJ, é bem rico o material para vocês, e está aí disponível, o link está na nossa bio, perfeito? Vamos agendar uma próxima live, em breve jogo para vocês a data, como seria, e o webinário, que logo mais nós vamos estar lançando entre eu e Rivalina, para a gente trabalhar um pouco mais essa questão de mediação empresarial, a mediação humanizada, que eu acho que é isso que a gente tem de mais importante, principalmente neste momento que nós estamos passando. Mediação veio para ficar, e a gente tem que saber abraçar e desmistificar, como diz a Rivalina. Rivalina, últimas considerações, um forte abraço, um carinhoso, muito obrigado por tudo, e a vocês todos que escutaram, tanto ao vivo, quanto vão escutar posteriormente também, o meu carinho muito grande a vocês, um grande abraço carinhoso para vocês. Agradecer, né, quem agora sacrificou um pouco, não é, do seu horário de almoço para estar aqui conosco, e também aos que não puderam, mas já sinalizaram que vão nos assistir depois, e assim, nós estamos nesse mundo para contribuir, né? Então, nessa corrente da contribuição e do bem, a mediação está dentro, né? Perfeito. Então, pessoal, gratidão. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, um beijo carinhoso para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Uma boa semana. Para vocês também, tchau, tchau. Tchau, tchau.